Olá, bem-vindos ao podcast Ato Falho, sua pausa semanal de conhecimento e reflexão sobre comportamento humano, saúde mental e estilo de vida. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Ellen Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com as novidades do programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. O psicólogo social Elliot Aronson disse: "Não somos animais racionais, somos animais racionalizantes, menos motivados a ter razão do que a crer que temos razão. Todas as vezes que há uma ruptura nos direitos de um indivíduo ou grupo em função de um marcador social, como gênero, cor, religião ou orientação sexual, nos perguntamos por que isso ainda acontece em pleno século XXI. O preconceito tornou-se alvo de estudo apenas no século XX, e entre teorias e mudanças sociais significativas, o caminho social pode ser tortuoso. Se há tanta discussão, luta, militância, teorias e argumentos, por que é necessário que o preconceito permaneça em pauta?" Uma coisa que me chamou bastante atenção na pesquisa é isso, né? Até boa parte até o século XIX, um pedaço do século XX, não existia a ideia de estudar preconceito, né? Não existia o conceito. O que existia eram ciências tentando justificar a inferioridade de certos grupos. E aí, eles são inferiores, eles têm inveja da gente, e é por isso que a gente tem um conflito. E aí a ideia de reconhecer que existe preconceito, que não existe nada objetivo que justifique, que justificaria uma diferenciação. E aí o convite para pensar em preconceito, para pensar em viés, isso é muito recente. E aí eu vejo, né, nas conversas entre as pessoas, etc. Nossa, mas de novo esse assunto. Nossa, mas é sempre esse mimimi. Ah, não pode mais isso, não pode mais aquilo. É contraintuitivo se a gente pensar na história que isso teve na ciência, né? Porque é tão novo. Então, é assim, não é de novo esse mimimi, de novo essa história, de novo isso. Isso é novo. Né? A gente não estava discutindo isso enquanto sociedade há 10 anos atrás, nem enquanto ciência há 30, 40 anos atrás. E esses marcadores sociais, né, como a Gi leu na introdução, né, gênero, cor, religião, orientação sexual, são temas que eles são de fato, são coisas que estão acontecendo agora. Se a gente for olhar a mulher de 100 anos atrás, de 50 anos atrás, é uma mulher totalmente diferente da mulher de hoje, né. E desde o primórdio, né, se a gente for olhar desde textos bíblicos, religiosos, não só cristãos, enfim, a mulher ela sempre ocupou um lugar muito atrás do homem, né. Se a gente pega a propaganda dos anos 30, tá ensinando a mulher decente do lar a passar roupa, né. Então tipo, o Brasil, há menos de 200 anos atrás, tinha escravos, né. Até hoje, religiões afrodescendentes são extremamente, as pessoas são muito preconceituosas ainda, né, desconhecem totalmente e julgam a religião. Então, Mas, ó, é muito recente, né. É, a ideia de uma sociedade mais orientada para o masculino, né, a ideia de uma submissão feminina, ela não é universal, né? Existem diversas culturas que têm a sociedade mais matriarcal, que tem a sociedade estruturada a partir de uma liderança feminina. E mesmo a relação entre religiões também não é uma universalidade. Tem alguns textos, por exemplo, de Buda brigando com um deus hindu, né? Brigando não, né? Sendo provocado por um deus hindu. Então, bom, são religiões diferentes, são crenças diferentes, mas não existe ali uma luta por uma soberania.
Então, essas ideias, tanto do masculino como prioritário, o branco como prioritário, aquilo que é eurocêntrico como prioritário, todas essas ideias vêm de estruturas de poder históricas, né? Então a gente fala do cristianismo, a gente fala de capitalismo, a gente fala de colonialismo, de imperialismo e assim por diante. E é claro que a gente pode ir por um aspecto histórico da coisa, né? Mas existe também o aspecto individual. Então, quando a gente pensa nessas estruturas, né, como é que elas foram parar na nossa cabeça? Se a gente olha para o indivíduo, e a gente já falou isso em 1 milhão de episódios, né, o ser humano é social, o ser humano aprende através da convivência com outras pessoas, e o cérebro, ele não tem recurso ilimitado. O cérebro, por mais maravilhoso que seja, ele tem um limite de recursos para lidar com as informações que ele recebe. E aí, para lidar com esse mundo que é cada vez mais complexo, que tem cada vez mais informação, o cérebro humano vai criando atalhos, né? Vai criando estruturas, vai criando categorias para organizar o conhecimento que a gente tem. Isso a gente vê tanto em desenvolvimento infantil, a gente vê em neurociência, a gente vê em psicologia social, em cada ponto da ciência com nomes diferentes, né? Por exemplo, em desenvolvimento infantil a gente fala sobre esquemas mentais, de Piaget, em neurociência e psicologia social a gente fala sobre cognição social e a gente fala sobre heurística. Heurística é uma palavra que significa atalho cognitivo, né, um atalho de conhecimento. E a heurística, né, esses atalhos, eles servem para ajudar o nosso cérebro a organizar a informação. Quando tem informação demais, a gente se sente sobrecarregado de informações. Quando o assunto não é importante, bom, se não é importante, eu não preciso dedicar tanta energia assim. Quando a gente se sente pressionado para dar uma opinião, né, eu tenho pouco tempo para refletir sobre o assunto, então deixa eu dar a minha opinião a respeito dessa categoria. Ou quando a gente tem pouca informação, ou quando a gente tem tudo isso junto. E aí, mais comumente, as categorias que a gente cria, elas são criadas por representatividade. Então, eu pego um ou outro exemplo e eu generalizo. Então, por exemplo, todo japonês é inteligente. Pode ser por acessibilidade, né? O quanto é fácil eu acessar essas informações na memória, ou porque o tempo todo eu recebo essas informações, ou porque eu recebi há pouco tempo, ou porque eu recebi de maneira muito aprofundada, né? Então, nisso, por exemplo, a gente tem o conhecimento de saber andar de bicicleta. Ele está relacionado à heurística e à acessibilidade da memória. A gente pode utilizar pontos de referência, e aí a maior parte dos seres humanos utiliza a si mesmo como ponto de referência, né? Então, eu não faria assim ou eu não faria assado. E aí, de novo, eu utilizo de representatividade, né? Eu generalizo para todos os outros seres humanos. E o falso consenso, que eu parto do pressuposto de que eu como pessoa, tive essa percepção, então a maior parte das pessoas vai pensar como eu. E aí, quando a gente se depara com uma informação nova, a gente utiliza esses recursos, né, de representatividade, de acessibilidade, de ponto de referência, de falso consenso, para encaixar o conhecimento que a gente teve nessa categoria que a gente criou. E aí, conforme a gente vai olhando para as coisas, a gente vai encaixando o conteúdo, independente dele ser encaixável ou não. Quando eu estava buscando, né, buscando referência, enfim, eu li uma coisa e eu acho que sim, a gente consegue ilustrar bem, Bi, a questão de representatividade e como é muito mais fácil pra gente categorizar as coisas. A gente vai formando categoria, porque aquilo que eu não conheço, e quando eu comparo comigo, eu não consigo ter referência, já é mais fácil colocar como ruim, como desconhecido, enfim, né. Recuso. Tem um trechinho de uma história que é assim: pai e filho sofreram um terrível acidente de carro. Aí alguém chamou a ambulância, mas infelizmente o pai morreu no local, ele não resistiu ao acidente.
O filho ele foi socorrido e levado ao hospital às pressas. Quando chegou no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar esse menino. Ele é meu filho". Quando a gente ouve isso, às vezes a gente tem alguma estranheza, né, porque, poxa, pai e filho sofreram um acidente, o pai morreu no local. Como que a pessoa não pode operar se é o filho, né, se é o filho, como assim? Será que são um casal homoafetivo? Será que a mulher traía o cara, né, e aí por isso que era filho? Enfim. Então, a grande maioria das pessoas vai ouvir e vai gerar essa estranheza, né, e não é tão natural que as pessoas cheguem no caminho que é o fato, que é a mãe do menino, né. Por quê? Porque quando a gente associa, a pessoa mais competente do centro cirúrgico, normalmente a gente pensa que é um homem. Por isso que às vezes essa história ela gera uma estranheza, e vai muito nessa linha, porque a gente vai aprendendo as coisas, né. Então eu aprendi a vida inteira que uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que está dentro comandando o centro cirúrgico, putz, é homem, né. Porque já está tão forte ali na categoria de homem bem-sucedido, que automaticamente o cérebro ele já vai criando esses vieses inconscientes, né. E porque assim, o preconceito, os estereótipos, enfim, tem uma parte biológica importante dentro dessa formação, é quase como um mecanismo de defesa, né. Quando a gente se depara com experiência que a gente não conhece, a primeira coisa que a gente faz é tentar se proteger, né. Então, quando eu vou sempre tentar me aproximar do que é conhecido, do que é parecido comigo, porque é mais fácil, oferece menos risco, é mais confortável. E ao passo que muitas vezes o que a gente entende como desconhecido, a gente olha como um risco, né, eu me afasto daquilo que é diferente. Foi que a gente já falou até em alguns episódios, né, o cérebro entende mudanças, o cérebro entende aquilo que é desconhecido como risco de morte, né. Perfeito, Bi. E aí, assim, e a gente tem, uma parte, né, do nosso cérebro, que ela é muito ligada a uma questão bem primitiva, né, uma questão até evolutiva mesmo, que é a filogenia, né, então é a parte mais primitiva do nosso cérebro, é o comportamento mais próximo do animal que a gente tem. Tanto que, geralmente, a gente leva menos de 2 segundos para gerar uma opinião sobre alguém. E 2 segundos é um tempo muito curto, né, então provavelmente esses 2 segundos, ele está muito ligado à situação aprendida, a viés inconsciente que a gente tem. Sei lá, às vezes o nome da minha mãe é Roseli. Às vezes, quando alguém fala para mim que o nome é Roseli, eu já gosto, porque eu tenho Uhum. uma história emocional com Roseli. Não vou falar nome de pessoas que eu não gosto, tem algumas, mas às Menos a vezes Sofia. mas eu já penso: "Meu, eu nunca vou colocar o nome do meu filho, porque vai que nasce igual fulano", né. Ou às vezes pessoas que torcem para o mesmo time que o meu, ou para times diferentes. Então a gente acaba, né, que nem a Bi bem trouxe, criando essas caixinhas e rotulando as pessoas, porque é mais fácil. O cérebro também trabalha em termos de economia, né. Eu não quero ficar gastando muita energia se eu consigo categorizar, né. Só gasto E aí neurônio se for necessário, não vou ficar gastando à toa, né. pois é, eu já quero que meu neurônio gaste bastante para gastar todas as calorias que eu acumulei ao longo da vida e da pandemia, né. Pensar gasta caloria mesmo, as pessoas deviam saber É. disso. E aí a gente tem esse Viva a conceito. plasticidade. Viva! Mentira, minha plasticidade neural ficou lá no período mesmo, que o cérebro tipo de 11 anos. Depois disso, coitado.
E aí a gente tem esse conceito mesmo, né, da parte mais primitiva do cérebro, mas em contrapartida, a gente tem a ontogenia, que é o conhecimento que a gente tem ao longo da nossa vida, né, que a gente não pega só a questão primitiva, mas como eu interajo com o meio ambiente, né, e com o meio ambiente social, não estou falando da árvore e do rio, né, mas do ambiente que eu estou inserido, e como que essas interações afetam a maneira como eu vejo a vida, e não só responder através de questões mais biológicas e cerebrais, mas como que as minhas interações, as pessoas que eu decido conversar, com quem eu decido interagir, vai alterando a maneira como eu enxergo a vida, e vai me dando um know-how, né, de conhecimento, enfim, que me permitem sair um pouco só desses vieses inconscientes, né. Os vieses inconscientes, eles são mecanismos mesmo, né, que o cérebro, que a gente utiliza para ter uma organização cerebral mesmo, né. Então, é isso. Se eu vejo, né, que nem eu comentei, um nome que aparece, que eu já tenho uma história pregressa, gosta da mesma música que eu, vambora, né? Se eu vejo um cara com um polo e um cardigan amarrado no ombro, puxa, poxa, coxinha, né? Enfim, então é mais fácil ir categorizando, né, as Eu ia pessoas. falar, você vê um homem de polo e sapatênis, você já sabe, ou é o Luciano Huck ou é o Thiago Leifert, né? Não, pode ser o Dória. Pode ser. Pode Não, ser o o Dória é Dória. oportunista. Às vezes ele tá de polo É nos verdade, momentos não de é verdade, é lazer. verdade. Pode ser o Dória, Vi. Você vê alguém mudando a cada 5 minutos de opinião e abraçando quem tá bem, é a VTube. Certeza, certeza, certeza. A pessoa com mais pais e mães do planeta. A árvore genealógica da VTube é estranha. É especial. É especial. É de acordo com a liderança, É né? árvore de É de acordo com a acordo com quem tá liderança. ganhando, né? E entra de novo na questão de estrutura de poder, né? Exatamente, exatamente. Conforme a gente vai criando essas categorias e conforme a gente vai, né, tendo experiências, mas tendo informações, né, a gente vai organizando as informações, né, essas heurísticas, em estereótipos, né? O estereótipo, ele é, inclusive, a base cognitiva do preconceito, né? Eles são as informações enlatadas que dão base para o preconceito. Mas, assim, o estereótipo, no final do dia, ele é um atalho que o cérebro utiliza, né, para processar de uma maneira bem rápida, bem fácil as informações sociais, né. O conceito de estereótipo, ele foi usado a primeira vez em 1922. Foi um jornalista que cunhou o termo, né, um jornalista americano. A base é uma base grega, porque estéreos significa sólido e tupo significa impresso. Então, qual que é a impressão sólida, né? Qual que é a impressão rígida que uma pessoa passa, né? No sentido do estereótipo, de ser mais fácil, por exemplo, a gente fazer essa analogia, né? Enfim, vou falar uma coisa que apareceu bastante na mídia, mas porque é bem básico mesmo pra gente. Você vê um bebê com roupinha rosa, você fala que é menina. E se você vê um bebê com roupinha azul, você automaticamente fala que é menino. Você não para olhar, para pensar, para perguntar para a mãe ou para o pai. Você não tem, você vai muito no automático, né? Porque de alguma maneira isso já está incutido em muitas pessoas e você faz isso de forma muito automática. Assim como, por exemplo, se vê com branco, com amarelo, com outras cores, né? Entre aspas, né? Porque não existe cor neutra, né? Enfim. Aliás, né? Porque de maneira geral as Toda cores cor é são neutras. neutra. Exato, é o contrário. Né? Em geral, as cores são neutras. Aí sim a pessoa ela se questiona. Ai, poxa, é um filho, você teve uma menina, um menino. Aí você fica procurando, por exemplo, outros marcadores também. Como, por exemplo, algumas mães que quando, né, tem meninas, às vezes colocam um brinquinho muito cedo, às vezes colocam alguma pulseirinha, algum adorno, né, enfim.
Então é muito prático. O nosso cérebro ele não para pensar, né? Ele vai na primeira informação, processa muito rapidamente. Se não encontra essa primeira informação, por exemplo, do rosa ou do azul, ele vai para uma segunda, né? O que mais que pode ter ali de característica que eu posso utilizar, né? Sem simplesmente dar ao outro o poder de me dizer. E você sabe uma coisa super bacana, que não é bacana, na verdade, mas que é muito interessante, se você dá um bebê para alguém segurar com roupinha neutra e você diz que é uma menina, a pessoa segura de um jeito. Se você diz que é um menino, as pessoas automaticamente seguram o bebê de outro jeito, porque pensam que meninos são mais duros, né, são mais durões, então precisam de menos cuidado. Se você diz que um bebê é uma menina, as pessoas seguram com mais cuidado. Que louco isso, né? Independente do gênero? Se você disser para alguém que é menino, não, independente do gênero de quem tá segurando. Ah, tá, ok. Qualquer pessoa vai segurar com menos cuidado. Sabia. É bem interessante, né? Terrível, mas bem interessante. Que o toque ele é importante pro bebê, né? Muito. E aí, se a gente for pensar na analogia, enfim, que a gente mais conhece, ou enfim, que a gente mais conhece hoje em dia é complicado, né? Mas enfim, né? A gente tem inúmeros exemplos para trazer, mas acho que esse é um dos mais enraizados aí que a gente tem. A gente não para, né? Para pensar. Esse é o conceito que a Ellen tá trazendo aí. Né? Do atalho. Muito mais fácil pra gente, né? E até mais fácil. Neurologicamente. Não é no sentido de preguiça cognitiva, né? Não é no sentido da gente ser burro nem nada do gênero. Mas é que o mundo tem estímulos demais. Então o cérebro ele vai fazer o que ele puder com aquilo, né? Aqui na time defesa do cérebro. Exato, e por isso vai muito mais, vale muito a cultura da pessoa, a criação da pessoa, os aspectos familiares, então todo um contexto também que essa pessoa também está inserida. E aí a gente recebe informações a respeito de todas as coisas o tempo todo, e a gente vai encaixando, né, nessas categorias, a gente vai formando os estereótipos, e a gente vai tendo sentimentos e a gente vai tendo comportamentos a respeito desses estereótipos, né? Porque fica mais fácil de lidar com aquilo que a gente está vendo a partir do momento que a gente tem uma teoria sobre aquilo. E essas informações, elas vêm de muitas fontes. Criação e cultura, mas também mídia, também as informações que a gente recebe na escola e assim por diante. Em programas humorísticos, né, se a gente for ver também quantos estereótipos eles não foram consolidados, empregados, né, impressos, por piada, né? A loira burra. O gay que tem que ser super afeminado. Assim, típico, né? Teve uma festa online, por exemplo, que eu participei, e o comediante, ele começou a forçar muito a barra, né, em piadas justamente nessa questão, né? E assim, eu acho que vamos supor, de 20 minutos de apresentação que ele fez ali de piadas, ele deve ter ficado uns 19,5, né, só em estereótipos, seja de mulher, né, sexista, enfim, só será nisso. Que passou por sogra? Nossa, não me recordo, mas assim, a questão de gênero, a questão de, né, nossa, assim, direto. E foi tão, por que eu tô trazendo isso, né? Porque incomodou tanto que algumas pessoas fizeram essa crítica no chat. Fizeram esse comentário, falou assim, poxa, legal e tudo mais, mas acho que você tá preso a um tipo de piada já meio que arcaica, né? Usaram outro termo lá, né? Mas muito antigo. Por exemplo, hoje em dia você já não dá, não né? tem uma coisa. Exato. Não cabe, já gente. incomoda. Exato, né? Você lançar uma aqui e outra ali, sei lá, para fazer algum tipo de média, sei lá o que a pessoa tá querendo fazer, ok. Mas ficou bem cansativo. As pessoas se incomodaram. E isso me chamou a atenção justamente por essa questão, né? O quanto hoje em dia, e como, né, foi falado anteriormente, não há tanto tempo, né, atrás, assim, hoje em dia a gente tá realmente começando a se incomodar com isso. Não foi uma pessoa, não foram duas. Algumas pessoas falaram no chat, né, e, enfim,
O quanto incomodou essas pessoas para irem até um chat e fazer esse comentário, essa crítica para a pessoa. Publicamente, né? Há 5 anos atrás isso não aconteceria. As pessoas iam falar mal Exato. ou no Twitter ou no privado, não iam chamar a atenção de organizadores para falar, tipo, pô, isso não tá rolando. E o que Pega é. novelas, né, antigas, desculpa, Ellie, pega novelas Não, antigas que são reprisadas, por exemplo, também. Você pega muito disso, muito, do quanto era comum, normal. E o quanto Nossa, hoje é. Nossa, que ridículo. Ai, mas que horrível. Agora, né? E faz o quê? Sei lá, 4 ou 5 anos? Não, assistir série e filme de não muito tempo atrás é colocar, assim, em grande risco a memória afetiva, justamente por isso. Tem coisa que envelheceu muito mal. tem O uma. próprio Croda de uma novela da Globo, que não Aham, é antiga, exato. ele fala de um estereótipo da bicha má, que é um estereótipo que não cabe, né? A função do homem homossexual não é ficar fazendo comentário sarcástico, não é entreter as outras pessoas, e são pessoas, né, assim, que têm características mais complexas do que ser a bicha reclamona e assim por diante, né, mas Não é um objeto decorativo, né? exato, ou a gay de estimação, né, o melhor amigo gay, eu amo os gays. Ô, gente, né, não é um animal de estimação, não é que nem falar eu amo cachorro, eu amo gato. Mas ainda mas se a gente olhar não muito tempo atrás em ficção, a gente encontra muito exemplo que envelheceu mal. Tem um canal que eu gosto no YouTube, é de humor, é Matando Matheus a Grito. Também gosto. E ele tem exatamente um episódio, eu não sei como fala no YouTube, né, mas tem um vídeo que ele fala sobre as amigas que são homofóbicas, né, e esse é exatamente o tipo de exemplo que ele traz, que é o gay chaveiro, né, que você tem o gay que é o chaveirinho, você quer comprar uma coisa, você chama você chama seu amigo. Você quer uma opinião sobre corte de cabelo, você chama o teu amigo. É quase como se fosse, né, um chaveirinho mesmo. E aí, na hora de votar, vai lá e vota em alguém que é totalmente contrário à questão né, questão de homossexual, tem um monte de baia, vai fazer piada sem graça, vai conversar né, com o homossexual e coloca todas as gírias dentro da, tipo, não usa gíria no dia a dia, mas traz ali naquele momento. De repente tá sacando todo o pajubá, né, tá falando Não, Amapó, tá falando do Picumã, pelo amor, né. tá, e sendo que nem é envolvida. E É, pior do que isso, né, quando não tá na presença de uma pessoa que é homossexual, não defende, é. né, faz às vezes piada homofóbica, enfim. Então é muito engraçado, porque fala muito disso. Só um pequeno Uhum, parênteses. E a mesma coisa, por exemplo, homens homossexuais que se entendem no direito de serem misóginos, né? Então, o uhum. fato de ser uma minoria dá o direito de fazer comentário do tipo: nossa, eu odeio, eu tenho tanta repulsa à mulher que eu nasci até de cesárea. Isso é machista. Ou equiparar dores, né? Uma falsa simetria de dores, ou comparar Uhum, dores. Cada dor é única, né? uhum. Então, os estereótipos eles estão presentes, inclusive, dentro das minorias. Esses dias circulou na internet uma matéria que é o César Tralli, quando ele estava começando a carreira, e era uma agência especializada, na época eles falavam, né, especializada em gente que não tem estereótipo de modelo clássica, né, não é loira, do olho claro, com Não é um padrão. metro e setenta, super magra. Ou o cara, tipo, estilo, sei lá, nesse mesmo estilo. Então eram pessoas, modelos plus size, pessoas normais que a gente encontra no metrô o tempo todo. E aí ele mostrava foi num aeroporto, numa rodoviária, enfim, mostrava foto desses modelos.
E aí perguntavam para as pessoas: olha, o que você acha que é essa profissão? Né? Aí a pessoa falava X e ele falava, não, ela é modelo. E davam risada, falavam, como essa pessoa feia é modelo, ninguém vai querer ver um comercial. E assim, tipo, zoava a pessoa na cara da pessoa. Isso não tem 10 anos. E era permitido, acho que foi mostrado como se fosse muito engraçado. Né? E hoje a gente olhando isso é um absurdo, né? É uma Envelheceu coisa mal. de ser muito mal. Uhum. O que também o que também é muito bom, né? Quando a gente faz essa avaliação. Entre aspas, é triste, mas é muito bom. Quer dizer que a gente tá com olhar crítico, né? E assim, querendo ou não, a gente também tá, entre aspas, evoluindo, né? Porque, né, resultado da evolução só o tempo também dirá. Mas a gente está evoluindo de uma maneira muito rápida. Por exemplo, se a gente pegar os mesmos. Se a gente pegar, por exemplo, tecnologia, quando você pega também séries, filmes, enfim, antigos, e você pega, sei lá, um celular, o quanto, ou computadores, o quanto evoluiu também, e de maneira muito rápida. Então, quando a gente fala também, né, do tema da parte de preconceito, de estereótipos, o quanto isso também tem evoluído muito rapidamente. Quanto mais pessoas cada vez, né, têm acesso a isso e criticam também isso. Que antes não era nem cogitado, né? Uhum. E aí o estereótipo ele acaba caindo, né, nesse atalho mental e numa questão mesmo de julgamento, né? A gente faz juízo de valor sobre determinadas classes sociais, sobre determinadas pessoas, né? Então, classe social, cultura, religião, né, etnia, orientação sexual, a cor da pele, né? Então, o estereótipo ele vai fortalecer algumas às vezes, né, vai fortalecer algumas ideias preconceituosas mesmo, né. O estereótipo, tecnicamente, ele pode ser correto, ele pode ser incorreto, ele pode ser positivo, neutro, negativo. Na prática, né, o que a gente percebe é que todo estereótipo, ele incorre numa injustiça, né? O rolê de que todo japonês ou é super inteligente ou é maluco, vocês já devem ter, vocês já devem Já. ter escutado. E aí, qual que é esse é um estereótipo por muitas pessoas brancas considerado neutro, né? Ou considerado Uhum. positivo. E na realidade, isso faz com que isso aumente expectativas em relação a essas pessoas. Isso faz com que a tratativa seja diferente e não necessariamente melhor. Isso faz Uhum. com que essas pessoas sejam reduzidas e não sejam entendidos como seres humanos complexos. Então, de fato, o que há de positivo num estereótipo como esse? Amiga, não precisa nem falar de tão longe, né? Vamos combinar. E psicólogos e psiquiatras. Nossa, você sabe Porque filho que de psicólogo é perfeito? Ou não, né, eu já ouvi muito que filho de Exato. psicólogo é maluco, É enfim, isso, não tem meio coitado dos termo. neném. Não tem meio termo. É exatamente a mesma definição. Um é muito inteligente ou não. É louco, não. tem, Olha, tem um, desequilibrado. tem um estudo muito legal da década de 60, se não me engano, quando a psicologia era novidade, que saíram pelo campus da PUC perguntando, é um estudo científico mesmo, pelo Haroldo Rodrigues e por uma outra pessoa. Eles foram na PUC Rio e eles perguntaram para pessoas de outros cursos adjetivos que eles atribuíam para os alunos de psicologia. Aí os adjetivos são maravilhosos, problemáticos, pesquisadores, idealistas, observadores, bem-intencionados, compenetrados, isolados, angustiados, né? Assim, uma série de, Somos. de... Tudo e nada ao mesmo tempo, né? Não existe um Exatamente. consenso. Não, o que mais apareceu, os 3 que mais apareceram foram problemáticos, pesquisadores e idealistas. A hora que eu li esse estudo, eu Somos. dei risada, Problemáticos, primeiro adjetivo que surge aqui. Eu ri. E de novo fala dessa questão do desconhecido, né? Da Uhum. necessidade de você criar um rótulo, de você criar um quadrado, uma cisão, daquilo que não necessariamente você tem um mínimo domínio que seja. Porque a pessoa que tiver um mínimo de conhecimento sobre aquilo, ela já não entra nessa Pois cisão. é. Ou pelo menos o
conteúdo cognitivo, né, o que ela sabe sobre aquele assunto, tende a ser expandido. E aí, quando a gente fala sobre preconceito, a gente está falando sobre o conceito de atitude, né? E aí, atitude, na psicologia social, tem 3 pernas. Uma é o componente cognitivo, o que a gente sabe. O outro é o componente afetivo, o que a gente sente. E o outro é o componente comportamental, o que a gente faz com aquilo, né? Quanto mais amplo é o que a gente sabe sobre alguma coisa, mais amplos são os componentes afetivos e comportamentais. Agora, quando a gente tem um componente cognitivo baseado num estereótipo forte o suficiente, a gente tem algumas consequências diversas, né? O grupo-alvo daquele estereótipo tende a aceitar e a reproduzir. Então, por exemplo, pessoas negras reproduzindo discursos racistas, ou mulheres com falas machistas, né? E aí, quando a gente tem um estereótipo no nosso conhecimento, a gente sente medo, raiva, desprezo, e aí, consequentemente, o comportamento que a gente vai ter diante daquele marcador das pessoas que representam aquilo é um comportamento discriminatório. A gente vai fazer, ou a gente vai falar de maneira agressiva ou de maneira passiva-agressiva, ou a gente vai encontrar meios de se distanciar, ou a gente vai encontrar meios de marginalizar, de excluir, né? E isso é o preconceito. O preconceito é uma união entre uma informação insuficiente, sentimentos negativos e um comportamento inadequado em relação a um determinado marcador. Falhei, tá falhado e não se falha mais nisso. E aí, o que a gente faz com tudo isso que a gente falou? Hoje a gente explorou bastante, né, a questão do estereótipo, de vieses inconscientes. Eu acho que uma das maneiras da gente conseguir não cair nesse esquema cognitivo, né, de ter estereótipos e usar isso como um atalho para analisar o mundo, né, e ter um monte de caixinha, um monte de pré-julgamento, é o autoconhecimento, é a gente entender onde a gente tem baia, porque todo mundo tem baia, né? Todo mundo vai, de alguma maneira, criar esse atalho, fazer o julgamento em menos de 2 segundos. Eu acho que uma das armas que a gente tem para conseguir ir neutralizando esse fator e tendo conhecimento sobre isso, é saber onde a gente tem baia, né? Nisso Baia tem... quer dizer viés. Isso, viés, né? Esse viés inconsciente que a gente comentou. E nisso tem alguns testes que a gente consegue fazer na internet, né? E traz um pouco dos... Aqueles do Facebook? Não. Infelizmente, não. Para pegar os seus dados e ficarem para sempre depois te dando propaganda muito chata, né? Sobre... sei lá, qualquer coisa. E aí tem alguns testes que a gente consegue fazer para ter mais autoconhecimento, né, para conseguir, entender onde que a gente vai ter que prestar um pouco mais de atenção, porque ali a gente tem alguns fatores inconscientes que faz com que a gente julgue, tenha uma predisposição de comportamento, né. E aí tem um conjunto de testes que eu gosto bastante, que são os testes de associação implícita, tá? O site é o Implicit Harvard Education, né? Mas se jogar no Google teste de associação implícita, Project Implicit, vai aparecer, tá? Então, coloca lá teste de associação implícita, já vai aparecer. Apesar do site, do nome do site ser em inglês, dá para fazer os testes em português. Todos os testes estão em português. Esses testes, eles fazem parte de uma pesquisa. Então, é legal também que os dados que a gente... Fica 100% confidencial, óbvio, a gente não tem que colocar nome, nem nada disso. Mas vai dando insumos de informação. E lá a gente consegue fazer teste de baia para a cor da pele, né? Às vezes a gente não percebe, mas a gente tem algum viés nesse sentido. Idade, gênero, sexualidade, raça, peso.
Querendo ou não, gordofobia hoje é um fator muito determinante, né, às vezes a gente tem algumas baias. E aí, por exemplo, pra gente que trabalha, né, em empresa, que tem a questão de, né, que trabalha com recrutamento e seleção, é muito importante a gente ter esse autoconhecimento, porque senão isso pode induzir a gente a ter alguns fatores de escolha que são totalmente determinados pelas nossas baias, né, pelos nossos vieses. E até mesmo em sites de relacionamento, aplicativos de relacionamento, vários deles já publicam indicadores do tipo, homens orientais recebem menos like, mulheres negras recebem menos likes, mulheres gordas recebem menos likes, né? Tudo isso é importante da gente reavaliar. E às vezes a gente está apertando X sem nem parar para pensar a respeito do porquê que a gente está dando X, né? Porque já tem, a gente vê uma foto, a gente já cria uma teoria a respeito daquela pessoa que é compatível com um viés e acaba perdendo uma série de oportunidades. Então, é sempre bacana reavaliar os estereótipos que a gente tem formulados, os conceitos que a gente tem para identificar, até que ponto eles são automáticos e até que ponto a gente tem agência sobre eles, né? E não jogar a culpa no algoritmo, não é mesmo? Exatamente. O algoritmo vai representar aquilo que a gente demonstra como comportamento na internet. Então, por exemplo, Exatamente. no Twitter, se você publica um determinado tamanho de foto com uma determinada distância, né? Mas tem um rosto negro e um rosto branco, o rosto branco é que vai ficar visível quando você minimizar esse tweet. E isso não quer dizer que o Twitter em si esteja racista. Quer dizer que as pessoas que utilizam o Twitter são racistas. Essa foi uma discussão recente que eu vi muita gente criticando os algoritmos, quando a crítica não era essa. O algoritmo ele vai representar de maneira matemática o comportamento humano. Então, se o algoritmo está apresentando alguma coisa, a gente tem que rever o nosso comportamento diante da internet. Não criticar o algoritmo de graça, né? É jogar, como sempre, né? Jogar no outro essa responsabilidade que é nossa. Nossa, muito, muito bem lembrado, viu, Gi? O terapia de grupo é aquele momento do programa em que a gente dá dica de filme, de série, de livro, de textos, de podcasts, qualquer coisa que ajude a ampliar a reflexão e continuar a discussão em casa. Bom, vamos lá. No episódio de hoje, a gente falou um pouco mais fortemente com relação à questão dos estereótipos e nós resolvemos dividir em 2 blocos, até para também não ficar tão denso o conteúdo. Então, no próximo episódio, a gente vai aprofundar mais em relação ao preconceito e os seus efeitos. Mas não saia daí, porque agora a gente vai entrar na terapia de grupo. Saia daí, porque nós estamos aqui. Opa, eu trago aqui o filme Extraordinário, é um filme muito bonitinho, de um menino que ele nasceu com uma doença genética, que tem uma série de deformidades, principalmente faciais, ele teve que passar por milhares de cirurgias. E aí, quando ele faz 10 anos, a mãe dele, né, dava uma educação. A mãe ensina em casa. E aí, quando ele fez 10 anos, ele era, tipo, muito inteligente e adorava a física. E aí, a mãe já não conseguia fornecer a educação que ele precisava, então ele vai para a escola normal. E aí mostra todo o estereótipo que ele tem, mas também preconceitos, né, que ele passa. As pessoas um amigo que ele faz se aproxima dele, porque a mãe pediu para ele se aproximar. As pessoas fazendo bullying, como ele sente em casa, o tanto que a mãe, o pai, enfim, toda a relação interfamiliar que tem, mas vai desconstruindo também, né, conforme o menino se aproxima dele porque a mãe pediu, depois vai vendo que ele é um menino super legal, que brinca, enfim. Então é uma história que bem leve, triste também, né, porque eu pelo menos me emocionei vendo o filme, mas vai contando
como que a interação social e entrar em contato com o que é diferente foi mudando a maneira como as pessoas da escola viam ele, como os pais dele viam ele, como ele se via. Então é bem interessante, bem interessante mesmo o desenrolar do filme. E uma outra dica que eu trago é um livro, O Sol Nasce para Todos, do Harper Lee. É um livro de um filme de 1960, né? E ele traz temas bem fortes de racismo, injustiça, preconceito social. O interessante do livro é que é trago na visão de uma menina, é uma criança de 6 anos que é a narradora, né? Então ela mora com o pai, que é advogado, o irmão mais velho, e tem uma governanta na família que é negra, enfim, eles moram no interior de Alabama, é, e, o livro ele inicia, né, com o pai dela tentando defender, enfim, um caso de assassinato que injustamente colocaram um negro como culpado. Então tem todo o acompanhamento e é interessante porque os questionamentos que são feitos por uma criança que não consegue entender por que isso tudo está acontecendo, porque para ela não faz muito sentido. E o olhar da criança sobre isso, faz com que a gente pense muito, né, onde que a gente se perdeu, né, como que a gente está educando as crianças, né, que preconceito, que estereótipo que a gente está repassando, né. Veja, é um filme de 1960, mas traz temas e questionamentos que ainda são muito atuais, né, então foi um livro que me tocou bastante, eu gosto muito e é uma leitura que vai embora, sabe, você vai lendo, vai ficando envolvido, enfim, então eu super recomendo. A primeira dica que eu trago é uma série que tá na Netflix, que é Special. Os episódios são super curtinhos, tem uma temporada, também uma temporada com poucos episódios, e conta a história de um menino que ele é deficiente físico, ele tem paralisia cerebral e ele é gay. E ele decide ir viver a vida dele, né? Ele decide reescrever a identidade dele. E aí você acompanha ele, né? Navegando o mundo do trabalho, os preconceitos que as pessoas têm a respeito dele, e até alguns preconceitos, aspas, benéficos, do tipo entender que só porque ele é uma pessoa com deficiência, ele é santo, né? Que ele não tem defeitos, ou que ele não é capaz de fazer maldade, né? E aí ele tem ali um outro momento na série, justamente que são as pessoas ao redor dele, que entendem ele como um ser humano complexo, que chamam a atenção dele, ou não é só porque você tem uma série de condições especiais que você tá acima do bem e do mal, cara. Então é bem levinha, é bem legal e é rapidinha, é uma série gostosa de assistir. E É muito gostosa mesmo. ele aceita quando tratam ele tirando às vezes tem nessa quando a pessoa vai PCD tem essa áurea, né, de super-herói, porque a pessoa fez uma coisa normal, né, que nem qualquer outra pessoa poderia ter feito. E para ele, quando as pessoas, né, tratam ele como normal, tem algum estranhamento? Ele estranha, Bi? É porque esses momentos em que ele leva uma bronca, né, justamente porque ele fez alguma coisa questionável, vem justamente de pessoas que entendem ele como um indivíduo complexo. Então não tem a beatificação, né, a santificação dele. Você vê outras pessoas enviesando alguns comportamentos nessa percepção de puro pelo fato dele ser deficiente, né? E aí você tem, por exemplo,
as pessoas não reconhecerem ele como um ser humano com necessidades sexuais, justamente por ele ser PCD e assim por diante. Então, as pessoas, quando ele tem esse tipo de... Peraí, deixa eu passar o moço da motinha. Quando ele tem esse tipo de confronto, é justamente por pessoas que enxergam ele de verdade, que enxergam ele para além do estereótipo, sabe? Interessante. É uma delicinha de assistir. A outra dica que eu trago é o Conto da Aia. Esse é um livro da Margaret Atwood, mas também é série. Está disponível no Prime Video. E no Conto da Aia, a história se passa num futuro não muito distante, distópico, né? Ou seja, tudo deu errado, é o oposto de utópico, em que, por conta das mudanças climáticas, por conta de evolução da espécie, etc., o nível de fertilidade das pessoas diminuiu drasticamente. E aí, nos Estados Unidos, uma facção de homens, apoiado por algumas mulheres, decide dar um golpe, né, no país e decide que as mulheres têm que cumprir o destino biológico delas. Então, as mulheres que são comprovadamente férteis passam a ser aias, inspirada numa passagem bíblica em que a aia de uma mulher infértil serve para ser para ter o bebê de alguém da Bíblia, que eu não sei quem que é. E aí tem toda uma ritualística a respeito. Essas mulheres são mantidas em cárcere. Todos os dias elas são submetidas à violência sexual. É uma série forte. Então, para quem for mais sensível, especialmente a respeito desse tema, é melhor, né, ir assistir outra coisa. Por favor. A estética da série é maravilhosa, porque tem toda uma coordenação de cores, é bem legal. Esses homens que têm essas mulheres, todos eles são casados, e as mulheres deles, né, que são estéreis, participam dessas violências sexuais, e essas mulheres que têm que cumprir esse destino biológico, elas perdem o nome e elas perdem todos os direitos. E aí a série vai mostrando como é a perda desses direitos justamente por uma ideia fixa de inferioridade feminina, de que o único destino de uma mulher, né, o único valor de uma mulher é determinado pela capacidade de reprodução. E aí existem algumas mulheres que são colocadas de maneira recreativa, né? Então tem mulheres que são destinadas à prostituição, tem as mulheres que são domésticas, as mulheres que são donas de casa e as aias que são para procriação. E aí tem punições físicas severas e você acompanha tudo isso pelo olhar de uma mulher que é uma dessas aias. Ela não tem nome, então o nome delas elas passam a ser chamadas pelo nome dos donos delas. E aí você vai acompanhando os pequenos atos de rebeldia, as tentativas de se agarrar à própria humanidade dentro de um contexto que reduz a mulher a essa ideia de parir. É forte, é linda, é muito frustrante no final da segunda temporada, mas para quem é sensível eu não recomendo mesmo. Mas para quem tolera esse tipo de tema, né, para quem consegue navegar esse tipo de tema com menos sofrimento, eu recomendo muito. E a terceira série que eu trouxe é Insecure, que tá na HBO, é da HBO, né, que conta a história de duas mulheres negras que são amigas. Eu acho que até trouxe no episódio de amizade essa série. E uma coisa que é bem legal é que as duas trabalham em ambientes quase que exclusivamente brancos. Só que os tipos de estereótipos aos quais elas são submetidas é muito diferente pela natureza dos trabalhos. Então, uma trabalha num escritório de advocacia, e aí é esperado Black Excellence, né? É esperado um gênero de excelência muito castrador. Ela tem que falar baixo, ela tem que usar liso, ela tem que ser estilosa, ela não pode cometer erros. E a outra trabalha numa ONG de educação para crianças em situação de risco. Então, dela é exigido posicionamento, militância, que ela reverencie tudo aquilo que é negro. E aí você vê muitas pessoas brancas fazendo esse tipo de exigência sem nem perceber. Então, é bem interessante
por esse prisma também, além de ver o desenrolar da amizade delas. Vamos lá. Eu trouxe um filme da Netflix, Felicidade por um Fio. Fofíssimo. Assistiu, Gali? Assisti. Ah, tá, muito bom. Bom que as nossas dicas, né, a gente também vai vendo, porque a primeira vez que falamos desse filme você não tinha visto. Obrigada, Ellie. É um filme que trata bastante a questão da transformação capilar da personagem principal. Não vou lembrar agora os nomes, enfim. E aí vai trazer bastante em relação aos estereótipos da sociedade, familiar, né? Enfim, tudo que a gente trouxe bastante ao longo do episódio e do quanto ela vai questionando muito isso também ao longo do filme, junto com um processo também muito significativo, né, de autoaceitação, né? Não só na questão do cabelo, enfim, mas num aspecto geral, né? A gente está falando de uma mulher negra, uma família negra, enfim. Então tem muitas questões aí envolvidas e o filme é muito bem feito nesse aspecto. Não vou entrar nos detalhes, né? E uma questão de falta de permissão para aquilo que é natural, né? Então, uma exigência de excelência, né? É super importante esse filme. Sim, exatamente, né? Extrapola a questão do cabelo, né? Se você perceber bem o filme, você vai aprendendo bastante. Assisti direitinho o filme. Tô brincando. Que bonitinho. Um outro filme que eu trouxe, esse não é da Netflix, ou não me recordo agora, vocês sabem? Eu Não Sou um Homem Fácil. Ele é da Netflix França, né? Isso. É da França, isso eu lembro de ter visto. Então é da Netflix também. E é um filme sensacional para que a gente realmente consiga sentir como praticamente um soco no estômago sobre tudo isso que a gente está falando aqui, né? E de uma maneira divertida, porque é entre aspas, é uma comédia ali invertida, vou dizer assim. O título do filme fala, né, de uma questão machista, enfim, só que a trama ela não demora. Logo no comecinho, ela já vai trazendo qual que é o verdadeiro objetivo, né, que é justamente o oposto. Então, que é ir justamente contra todos os princípios machistas e distorcendo isso ao longo de todo o filme. Então tem o personagem principal, que é o Damien, ele bate a cabeça num poste e ele acorda, né, ele é um machista, enfim. E aí ele bate a cabeça no poste e aí acorda num mundo completamente invertido. Nesse mundo, os homens e as mulheres têm os seus papéis trocados em todos os sentidos. E essa é uma desconstrução que o filme vai fazendo, que é muito legal, né? Então, o Damien, o personagem principal, ele vai perdendo todos os privilégios, né, de homem, enfim, de poder e tudo mais, e ele passa a entender como é, né, ruim, né, como é difícil viver do outro lado, né, do lado desprivilegiado, enfim, que a gente já trazendo aí ao longo do episódio. E assim, um pouco de um resumo, de uma avaliação minha, né? Então, não importa do que nós estejamos, do que a gente está falando, né? Se é machismo, feminismo, se é patriarcado ou matriarcado, né? Não existe um lado certo e um lado errado. Não existe um lado de dentro e um lado de fora, uma separação, né? É justamente essa cisão, essa separação, esses estereótipos e preconceitos todos que faz com que a gente acabe vivendo nesse mundo do jeito que a gente vive, né? Sempre tem um lado que tem um sofrimento, que fica do lado de fora, enfim. Então, acho que ele vai desconstruindo bastante isso e fica essa compreensão do quanto, na realidade, a gente precisa efetivamente cada vez mais trabalhar a neutralidade, a igualdade, e que não viver o tempo todo nesse 880 que parece que é no automático que a gente vai vivendo. Parece não, né? A gente, inclusive, falou isso ao longo do episódio. Querendo ou não, o estereótipo, a falta de reflexão, ela tem um propósito de manutenção de poder. E quando a gente desafia o estereótipo, a gente está desafiando estruturas de poder que desprivilegiam todo mundo.
prende quem tem privilégio, oprime quem não tem privilégio, né? Então, desafiar o estereótipo, desafiar a estrutura é sempre vantajoso, né? E eu acho que Eu Não Sou um Homem Fácil é um filme que dá uma sacudida no que a gente entende como tipicamente feminino, tipicamente masculino, de uma maneira super levinha. Tem o mesmo propósito do Conto da Aia, só que sem a violência. Então é uma obra super gostosa de ver, né? É leve, mas ao mesmo tempo é um soco no estômago, né? Exatamente. Porque mostra o quanto, assim, a gente caminhou pra caramba nesses assuntos, mas a gente ainda tem um mundo para caminhar, né? Eu acho que desse filme, uma cena que me marcou bastante foi a questão da pensão, do cuidado com os filhos quando o casal se separa. Se a gente for ver, ainda é cobrado muito da mulher e muito pouco exigido do homem. E eu tive a experiência de assistir esse filme com uma pessoa, com um homem cis, hétero, enfim. E para ele teve uma mensagem muito mais forte até do que para mim. Eu achei muito interessante. Eu acho que é um filme muito provocativo. Hashtag fica a dica, né? Mulheres não assistam sozinhas. E, ó, Apresente este filme para um homem privilegiado, né? interessante também é um conceito que, bom, enfim, tem várias, né? Vai quebrando muitas coisas ali, né? Mas eu também gostei bastante da cena em relação à naturalização da menstruação. Enquanto isso é super natural, falado abertamente, absorvente, na mesa, e tudo bem, tá tudo ótimo, e não aquela questão que a menina vai aprendendo ao longo do tempo e ficar escondendo e ficar preocupada que tá aparecendo alguma coisa e coisas do tipo. Naturalizar, gente, faz parte da vida. A cena mais marcante desse filme pra mim é a dos mamilos, né? Que ela tá sem camisa e ele entra em choque, assim. Ela, tipo, qual que é o problema, né? Assim, porque qual o problema de eu ficar sem camisa? E é isso, né? Assim, a gente vê o nível de censura no Instagram a respeito de mamilos, né? Que são muito polêmicos. Isso que eu ia falar. E aí, pra mim, essa é uma das cenas mais marcantes, que ele fica confuso, né? Ou seja, esse filme é cheio de mensagens, mas apresentado de uma maneira, eu considerei lúdica, né? Extremamente lúdica, porém dolorida. Que é o objetivo, e assim, atende muito bem o objetivo. É isso. Temos? Sabemos. O podcast Ato Falho tem trilha sonora da Ben Sound e a identidade visual é do Douglas Refundini. O podcast Ato Falho vai ao ar toda terça-feira às 9 da manhã nas principais plataformas de streaming. Eu sou a Beatriz Monteiro. Eu sou a Erin Corrêa. Sou a Gisele Oliveira. E para se manter em dia com o programa, é só seguir o @podcast Ato Falho nas redes sociais. Até semana que vem. Beijo! Beijinho! Tchau!